Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre objetos em JavaScript, qual a importância deles e como é que nós podemos utilizá-los para simplificar nosso código. Em outras classes nós estaríamos trabalhando com structs ou com classes, mas a gente não tem essa organização no JavaScript puro, então a gente vai trabalhar com o conceito de objetos. Então vamos lá. Suponha que a gente tem o seguinte problema. A gente tem que ler várias pessoas. Ok? Uma pessoa é composta de um nome e duas notas, e tem que colocar a pessoa de maior nota. Então, quando você pensa nisso, os teus dados agrupados, eles têm um sentido. Uma pessoa representa uma pessoa e duas notas. Se você não arranjasse uma forma de agrupar esses dados, você teria que trabalhar com uma lista de pessoas, na verdade, uma lista de nomes, e nesses nomes você, por exemplo, guardaria Davi, Jonas e Lucas. Você teria que ter uma outra lista com a primeira nota, notas 1, e aí você guardaria as notas 1 de todas as pessoas, e uma outra lista com notas 2, e você guardaria as notas 2 de todo mundo. Então aqui você teria que ter Davi, Jonas e Lucas. Aqui você teria a primeira nota do Davi, um 4, a primeira nota do Jonas, um 6, e a primeira nota do Lucas, um 9. E aqui você teria a segunda nota do Davi, um 5, a segunda nota do Jonas, um 3, e a segunda nota do Lucas, um 8. Então, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é conseguir agrupar esses dados, de forma que eu tenha um vetor, não de nomes e de notas, mas um vetor de pessoas. E dentro de cada pessoa, a gente vai empacotar essas notas, esses dados. A sintaxe no JavaScript ficaria assim. Então, se eu fosse escrever isso tudo de forma agrupada, eu teria um vetor de pessoas ou então um vetor de alunos. E eu poderia dizer que isso é um vetor e o primeiro aluno, o primeiro pacote de dados que representa um aluno, vai ter um atributo chamado nome, e esse nome desse atributo, o valor desse atributo para o primeiro aluno seria Davi. Ele teria uma informação chamada nota 1, e o valor desse nota 1 para o primeiro aluno, no caso aqui é o 4, e o nota 2 seria 5. Então aqui eu consigo juntar os meus dados. Aqui eu teria o Jonas com 6 e 3. E agora eu tenho o Lucas com 9 e 8. Você vê que a lógica, a forma de escrever isso daqui é bem mais sucinto, bem mais organizado, bem mais legível do que eu ter três vetores para guardar informações de elementos que agrupados têm um sentido. E o objetivo do nosso objeto é esse: agrupar valores que juntos têm um significado. No caso aqui, nome, nota 1 e nota 2 representam os alunos. Como é que eu acesso esses dados? Vou começar com um objeto por vez, depois a gente pensa no vetor. Vou pegar só um desses objetos aqui e vou comentar o resto. Okay? Então, se eu pensar que esse daqui é um aluno, e esse aluno está dentro desse pacote, a gente pode imaginar essas chaves com esses atributos, esses dois pontos, isso daqui tudo como pacote, isso daqui como nome do atributo, a propriedade, isso daqui como o valor do atributo. Eu poderia dizer que o objeto aluno tem um nome, o objeto aluno tem uma nota 1 e o objeto aluno tem uma nota 2. Então eu posso pedir para imprimir, por exemplo, aluno, e aí eu desempacoto isso com ponto, aluno.nome. Eu poderia imprimir ou acessar
o aluno ponto nota 1. Eu poderia imprimir ou acessar o aluno ponto nota 2. Se eu rodar isso daqui, eu vou ter impresso exatamente as coisas que eu quero. O nome é o Davi, nota 1 é o 4, nota 2 é o 5. Eu posso não apenas imprimir, mas, por exemplo, alterar. Eu posso dizer que a nota 1 agora, aluno ponto nota 1, porque eu só consigo acessar a nota 1 a partir do aluno. Aluno ponto nota 1 recebe 6. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dentro desse objeto, que contém os meus dados, e trocar o valor de nota 1. Eu pedi para ele imprimir algo que não foi definido, console.log, aluno.idade. Esse daqui vai dar undefined, porque não foi definido. Tem aqui undefined. E agora, com essas informações, eu sabendo como registrar e como obter os dados, eu posso organizar o meu código. Então, o que o meu código vai ter que fazer? Ler a quantidade de alunos, ler cada um desses valores e colocar dentro do meu vetor de alunos, e depois eu vou passar pelo vetor de alunos, verificando quem teve a maior média. Então, bora lá. Então, esse daqui foi o meu exemplo, eu não preciso dele. E esses dados aqui eu vou ter que ler do arquivo, né? Eu vou ter que ler, por exemplo, do Moodle. Então, eu vou utilizar aqui o meu objetivo de ler dados aqui, minhas linhazinhas para ler dados. Vou criar aqui uma function main. Antes que eu esqueça, eu vou logo invocar a minha função. E aqui a primeira coisa que eu vou ter que ler é a quantidade de alunos. Então, a minha quantidade vai ser number de input. Vou ler o primeiro número, que vai ser a quantidade de alunos. E agora eu vou ter que criar um vetor. E dentro desse vetor eu vou ler cada um dos alunos e colocar o aluno dentro desse vetor. A primeira coisa que eu vou precisar é do vetor. Chamar ele de alunos e eu vou criar um vetor vazio. Tendo o vetor, eu vou ter que fazer quantidade vezes. Porque para cada um desses alunos, eu vou ler o nome. Depois eu vou ler a nota 1. Nota 1, que vai ser number de input. E depois eu vou ler a nota 2, que vai ser number de input. Agora que eu já li todos os valores, li o nome, li a nota 1 e li a nota 2, eu vou guardar tudo isso daqui dentro do meu vetor. Então, alunos.push. Vamos lá. O que eu vou botar dentro do vetor? Eu vou botar dentro do vetor um aluno. Então, para criar o meu aluno da forma como a gente aprendeu, eu vou criar colocando em nome. Esse nome aqui vai ser o nome da variável, e esse daqui vai ser o valor da variável. Para não confundir a cabeça de vocês, eu vou criar isso aqui com outra escrita. Então, o atributo, poderia ler assim, ó, o atributo nome vai pegar o valor que eu li aqui no input. O atributo nota 1 vai pegar o valor que eu li nesse segundo input. E o atributo nota 2 vai pegar o valor que eu li no terceiro input. Quando terminar esse for, ele já vai ter lido os meus 3 alunos. Primeiro ele leu, depois ele montou o meu objeto. E aí no push eu jogo o objeto para dentro do vetor. Terminando isso, eu tenho o meu vetor montado. Eu, por exemplo, poderia mostrar o vetor inteiro. Vetor de alunos. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou mandar o meu programa carregar as informações que tem aqui nesse vetor. Ó, vou mandar ele ler de input.txt3. E olha o que foi que legal que ele fez. Carregou Davi, nota 4, 5. Então, por que esse código eu não coloquei as informações diretamente dentro dele? Eu estou mandando ele pegar do vetor. Porque eu posso mudar os dados só alterando o arquivo de texto, sem precisar mudar o código. Então, por exemplo, se eu tiver 4 alunos, o último aluno pode ser, a última aluna pode ser, por exemplo, a Maria. A Maria tirou 8 e 7. Agora, se eu rodar o código de novo,
Sem que eu tenha que alterar o código, eu tenho um novo comportamento. Agora ele leu Davi, a nota do Davi, a nota 2 do Davi e jogou para dentro do vetor. E agora eu tenho o meu vetor todo alimentado. Vamos para a segunda parte do código. O que eu preciso fazer agora? Eu vou procurar qual é o aluno que tem a maior média. Então eu vou fazer aqui uma busca. Olha que legal, vou passar para uma função. Function melhor procurar maior média. Então a minha função vai receber uma lista, vai fazer o seguinte, né? Recebe uma lista de alunos e retorna o aluno com a maior média. Então é isso que eu tenho, uma lista de alunos e eu vou retornar o aluno com a maior média. Então bora lá. Então vamos pensar aqui em todo o processo de busca. Eu vou fazer uma busca e vou imaginar que o maior aluno, começa como sendo o primeiro da lista. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou precisar passar por todos os outros elementos da lista. Se a média desse aluno for maior do que a média do atual, então eu substituo, eu troco os alunos. Então, como aqui eu já estou olhando a partir do elemento 0, eu vou agora começar a partir do elemento 1, de 1 até o final. E agora eu vou fazer o teste. Se a média desse cara for maior do que a média do maior, então o maior recebe lista I. Esse código estaria certo se eu tivesse um atributo chamado média, mas eu não tenho um atributo chamado média. Eu só tenho nota 1, nota 2 e nome. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Substituindo o objeto inteiro. Maior é um aluno. Misericórdia, a música passando. Então, bora lá. Maior vai receber o objeto inteiro, com todos os dados, o pacote. Esse pacote aqui. Aí eu vou olhar na segunda variável, tá certo? Começando do elemento índice 1. Se a média desse cara for maior do que a média desse cara, então eu digo que maior recebe esse objeto inteiro, o pacote inteiro. E aí eu continuo olhando. Se a média desse cara for maior do que a média do maior, maior recebe o pacote inteiro. E assim eu vou até o final. O que falta nesse código para ele ficar certo? Só que eu tenha um atributo média. E se eu não tiver um atributo média, eu vou ter que ficar recalculando a média o tempo todo. Então, vamos fazer assim. Eu não tenho média. Eu vou fazer um cálculo agora para pegar um aluno e retornar uma média. Então, aqui eu vou fazer um function calcula média, que vai receber um aluno. Como é que eu calculo a média de um aluno? Eu vou retornar aluno ponto. Como é que eu pego os dados? Eu tenho 3 campos, campo nome, campo nota 1 e campo nota 2. Eu quero é a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Como é que eu vou conseguir esse nota 1 e nota 2? A partir do aluno. É como se essa operação de ponto tirasse algo de dentro do meu saquinho, do meu pacote. Dentro do meu pacote eu tenho nome, nota 1 e nota 2. Então eu vou tirar a nota 1 e tirar a nota 2. E com isso eu vou fazer um cálculo, que é somar, e dividir por 2. Eu somei os dois valores, dividi por 2 e isso me dá a média. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Se calcular média desse aluno que eu estou analisando, do aluno I, for maior que calcular média do atual melhor aluno, certo? Lembra, esse maior guarda o aluno que tem a melhor média. E eu vou fazendo a busca e toda vez que eu acho um aluno com a média melhor, eu troco o maior. Se esse aluno da posição I tem uma média melhor, eu vou colocar ele como sendo o aluno que tem a maior média. E no final de tudo, o que é que eu preciso fazer? Retornar o aluno que tem a maior média. Agora, o que é que me falta aqui no finalzinho? Só dizer o seguinte. Melhor aluno
né? Vou guardando variável que eu quero. Melhor aluno. Recebe procurar maior média e passo o vetor de alunos. E olha que interessante, um vetor de alunos, onde cada aluno tem nome, nota 1, nota 2. Então, bora rodar aqui e ver se deu certo. Acho que errei aqui, que é calcular. Não é calcula média, calcular. Bora de novo. Então, não estou imprimindo o resultado. Ao invés de imprimir todos, eu vou imprimir o melhor aluno. Não quero o nome. Não quero o nome. Pronto. Então, vou imprimir melhor aluno, ponto nome. Não vou imprimir todos os dados, vou imprimir só o nome do aluno. Vou rodar aqui. Então, o Lucas está com 9, com 8. Só que a Maria estudou muito. Ficou com 9 e um 9. Se eu rodar de novo, a Maria agora é a melhor aluna. O Davi estudou mais ainda. Tirou 9,1 na primeira prova, 9,2 na segunda prova. 0,2 não, aí ele se lascou, né? E agora o Davi é o melhor aluno. Então, o que é que a gente fez aqui? Relembrando, nós conseguimos, utilizando essa estrutura de parêntese, empacotar os nossos dados, literalmente um pacote, a gente chama de objeto esse pacote. Esse objeto, ele é composto de atributos. No caso, os meus atributos aqui são nome, nota 1 e nota 2. E esses atributos possuem valores. No caso aqui, os valores eu coloco nos meus atributos na hora que crio o meu objeto. Ah, os meus valores, eles podem ser acessados, por exemplo, como eu fiz aqui com nota 1 e nota 2, e como eu fiz aqui com nome. Eu posso acessar para ler, eu posso acessar para alterar, por acaso, se eu precisasse alterar e inserir um novo dado ou remover um novo dado. Então, vamos ver aqui um outro exemplo. Então, nesse novo exemplo, a gente tem um carro. O nosso conceito é um carro, certo? O nosso carro, ele vai ter quais atributos? Nosso carro vai ter uma quantidade de pessoas, quantidade de passageiros, vai começar com zero. Nosso carro vai ter o máximo de passageiros, e no caso, como é um carro de, sei lá, 4 passageiros no máximo, não, 5. Nosso carro tem ah, uma gasolina, tudo bem? Vai começar com zero de gasolina, o máximo de gasolina que vai ser 100. E a última coisa que o nosso carro tem é quilometragem. O tanto que o nosso carro andou. Quilometragem. Começar com zero. E o que que a gente vai fazer para simplificar o nosso processo de criar um carro? Já entenderam que isso daqui cria um carro. Eu vou fazer é empacotar a criação do carro dentro de uma função. Eu vou chamar essa função de criar carro. Função criar. O meu carro, no caso, vai receber a quantidade de passageiros inicial. Tudo bem? O que é que eu quero mais que ele receba de inicial? E a quantidade de gasolina que ele começa no motor. Só isso. Todo o resto vai ser esses valores que eu já defini. Então, quando eu crio o meu carro, eu passo a quantidade de passageiros e a gasolina que ele já começa no motor. Então, eu vou dizer que a quantidade de passageiros atributo vai receber essa quantidade de passageiros valor. E o meu carro começa com esse tanto de gasolina. Você está vendo aqui gás e gás, mas o JavaScript ele entende que esse gás é o valor que você passou, função, e esse gás aqui é o nome do atributo que você está criando para esse objeto. Pronto. Então a tua função criar carro faz justamente isso. Cria um objeto passando passageiros e gasolina, mas ele tem todos esses valores. Então, por exemplo, eu posso criar um carro aqui, carro 1 vai ser criar carro, e eu vou começar com 2 passageiros e 20 de gasolina. Se eu mandar mostrar o carro 1, ele vai mostrar exatamente esses valores. Vai mostrar
Vai mostrar 2 passageiros, no máximo de 5, gasolina, o máximo de gasolina e 0. Então agora a gente pode começar a brincar com o nosso carro. Por exemplo, eu posso embarcar. Function embarcar. Embarcar recebe um carro, ok? E uma certa quantidade de passageiros. Então, número de pessoas. Vou fazer assim. Número de pessoas. Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer se deu certo ou não deu certo embarcar. Então, como é que eu vou fazer minha conta? Eu vou pegar o meu carro. Se a quantidade de passageiros atual, e o meu carro, ponto, a quantidade de passageiros atual, mais o número de pessoas que eu quero colocar, for menor do que o que cabe no meu carro, carro ponto máximo de passageiros, vai lá. Se o tanto que já veio no carro, com o tanto que eu quero colocar no carro, for menor ou igual ao tanto que cabe no carro, então eu boto todo mundo para dentro e eu retorno true. Eu aviso que deu certo. Se não, eu retorno falso. Eu não preciso colocar um else aqui porque eu estou na função. Se eu entrei no meu if, eu termino meu if bem aqui. Se eu não entrei no meu if, eu retorno falso e não deu certo. Ok? Então vamos tentar aqui colocar 10 pessoas dentro do carro. Então, vou fazer o seguinte. Carro 1, vou fazer. Eu vou tentar embarcar no carro 1. Quantas pessoas? 10 pessoas. Então, isso daqui vai me retornar se deu certo ou não. Eu vou chamar isso de resultado. Esse daqui vai ser o meu carro 1. Eu vou chamar isso daqui de resultado. Vou pedir para mostrar o resultado. Console.log resultado. E vou pedir para mostrar o carro 1 para a gente ver o que foi que aconteceu. Ó, eu não consegui embarcar e o carro 1 continua igualzinho. Só que se eu pedir para embarcar 3 pessoas, aí eu vou lotar o meu carro, 5 pessoas, e ele diz aqui que eu consegui embarcar. Então, olha que legal. Consigo alterar as variáveis. Eu poderia, por exemplo, também desembarcar. Desembarcar seria a mesma lógica. Eu estou fazendo funções que operam sobre o meu pacote de dados. Qual é a lógica aqui do desembarcar? Eu tenho que passar o carro e eu tenho que passar o número de pessoas. Aqui o teste é diferente, né? Então, se o número de passageiros atual for menor ou igual à quantidade de pessoas que eu estou tentando desembarcar, então beleza, eu tiro essas pessoas e retorno true. Senão eu não tiro. Só tem 2, eu quero tirar 3? Não posso. Então, tenho 5 aqui. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou tentar desembarcar 7 pessoas. Desembarcar 7 pessoas. Com certeza não vai dar certo. E se eu mandar olhar, ainda vai ter o carro cheio. Opa, virei aqui a minha variável result que eu estava usando. Para desembarcar os meus amiguinhos. Que vai dizer, ixi, a quantidade de passageiros for menor ou igual ao número de pessoas, eu retiro as pessoas no carro. Não, é o contrário. Se a quantidade de passageiros for maior ou igual. Eu não posso tirar, eu só tenho 2, eu não posso tirar 10. É o contrário. Tem que tirar menos gente do que existe, menos ou tanto certo. Aqui ele vai dizer que eu não consegui tirar ninguém porque eu não posso tirar 7 pessoas. Se eu tentar tirar 2 pessoas, aí sim, agora eu vou ficar com 3 pessoas. E aí tá, eu posso fazer quantas funções eu quiser, alterando as minhas estruturas, né, mexendo com o meu carro, modificando, alterando e mudando os meus dados. Basta acessar e modificar conforme eu queira. Pois é isso, isso daqui já dá para a gente fazer praticamente vários exercícios, em especial os exercícios daquela parte de structs que tem lá no Moodle. Alguns outros exercícios dos, dos, dos módulos anteriores também podem ser feitos com struct, ficam até mais fáceis. Por exemplo, botas trocadas.
Você pode agrupar o tamanho do pé e se é um pé direito ou esquerdo como parte de um struct. Se ele foi utilizado ou não foi utilizado como parte de um struct. A gente podia fazer ele agora, né? Bora lá. No exercício botas trocadas, você recebe várias botas. Por exemplo, você vai receber aqui 5 botas. Cada bota ele é composto de um número. Eu tenho uma bota 38, que é um pé direito. Uma bota 40, que é um pé esquerdo. Uma bota 38, que é um pé esquerdo. E uma bota 40, que é um pé direito. E ele quer saber, falta uma, né? Eu tenho uma bota 38, que é um pé esquerdo. Então, o que é que ele quer saber? Quantos pares de bota você consegue formar? Então, você vai ter que fazer a busca. Beleza, eu tenho um 38 direito. Será que eu tenho um 38 esquerdo em algum lugar? Ah, beleza, um 38 esquerdo bem aqui. Então, eu formo um par com essas botas. 40 esquerdo. Será que eu tenho um 40 direito em algum local? Oba, um 40 direito. Então, o que é o cuidado que eu tenho que ter? Ah, eu não posso utilizar duas vezes a mesma bota. Por exemplo, eu tenho aqui um 40 esquerdo. Se eu peguei esse 38 direito e esse 38 esquerdo, eu tenho que marcar que eu já utilizei essa bota aqui, para não ter o perigo de eu formar dois pares. Por exemplo, estou procurando um par para essa bota, achei esse cara bem aqui. Estou procurando um par para essa bota e achei esse cara bem aqui. Toda vez que eu utilizar uma bota, eu tenho que gastar a bota, tirar ela do jogo. Como é que eu poderia fazer isso daqui facilmente? Poderia, por exemplo, criar uma bota, né? Criar bota. Se você quiser fazer a função, a minha bota, ela vai ter um número e vai ter um pé. Então, a minha bota, ela vai ter, eu vou retornar uma struct, onde eu tenho o número, que vai ser o número, vou ter o pé, que é a variável pé, perdão, com 2 pontos. E eu vou ter se a bota está usada ou não. Por exemplo, vou chamar de livre. E eu vou imaginar que todas as botas começam como livre. Então, lembrando aqui, estou só criando um pacote, que é a bota, o pé e se ela está livre ou não. Todas as botas começam como livre. Conforme eu for percorrendo o meu vetor, eu vou marcando as minhas botas como não livre, né? Como utilizadas. Não sei por que o senhor está criando aqui essa função criar bota. Eu acho mais útil fazer assim do que ter que ficar colocando esse tipo de construção dentro do código. Então agora vamos para a nossa função principal, né? Então, o que é que a minha main vai ter? Na minha main, eu vou primeira coisa ler a quantidade de bots. Então, a minha quantidade vai ser number de input. Segunda coisa que eu vou fazer agora é um vetor para ler todas essas bots. Então, for int recebe 0 e não é int, né? Let recebe 0 e menor do que quantidade e mais. Então aqui eu vou ler duas informações, o número e o pé, que é justamente isso que tem na linha. Eu vou retirar de input, depois do input eu dou o split, e depois do split eu dou o map, justamente para poder transformar os dois em número. Só que na verdade eu não posso transformar os dois em número, porque isso daqui não é um número. Primeiro eu vou transformar o em número e o segundo não. Então, vou fazer só o seguinte. Não vou dar o map. Input de split. Primeiro vai ser um número. Segundo vai ser uma letra, né? Bem que isso aqui não faz diferença, né? Então, o que é que eu quero agora? Depois que eu tenho o número e o pé, eu crio uma bota com esse número e esse pé e boto isso daqui no meu vetor de botas. Let botas recebe um vetor. Eu vou só jogando as minhas botas que eu criei dentro do vetor. Poderia até fazer assim, né? O número, se você quiser, você pode transformar aqui para número. O número do pé. Qual é o jogo agora? Eu vou ter que sair percorrendo as minhas botas. A partir da primeira,
Eu olho as que tem para frente, procurando um pé para ela. Se eu achar, eu marco as botas que eu achei como ocupadas. Então, como é que ficaria o meu laço? Vou ter que começar do primeiro. I menor do que botas, ponto, length e mais mais. Então, vamos lá. Comecei a partir da primeira bota. A partir da primeira bota, eu vou olhar todas as botas que estão na frente dela, procurando um par para ela. Como é que fica aqui a nossa conta? Como é que fica aqui a nossa conta? Eu tenho que verificar todas as botas na frente dela. Então, eu vou precisar aqui de um novo laço. O meu novo índice, ele vai para frente do I. Então, ele tem que começar de I mais 1. J menor do que, mesma coisa, botas.length, J mais mais. O meu I, por exemplo, vai começar na primeira bota. O meu J vai olhar todas as botas na frente dele. Aí, quando o J acabar, ou então quando eu achar a bota, aí eu vou para o próximo. Será que eu acho um par para esse? Eu olho todos na frente dele. Eu vou para o próximo. Será que eu acho um par para ele? Eu vou todos na frente dele. Ok. Antes de fazer a minha busca, qual a primeira coisa que eu vou testar? Se esse cara aqui, se o I está livre, porque não adianta eu procurar uma bota para o I se o I já está ocupado. Por exemplo, se eu estou procurando aqui e o meu I chega bem aqui e essa bota já está ocupada, não faz sentido mais procurar um pé para ela. Então, vou fazer o seguinte bem aqui, ó. Se bota I não for livre, olha aqui, ó. Se bota I não, isso aqui é um não, tá certo? Então eu poderia fazer assim, ó. Se bota I livre for igual a falso, olha que técnica legal. Eu posso mandar voltar. Vá para o próximo I. Esse continue força a eu procurar o próximo I bem aqui. Então esse continue aqui me garante o quê? Eu só vou procurar um par para o elemento I se o I estiver livre para eu procurar um par. O I já está ocupado, então eu nem começo a fazer a minha busca. Ou então eu poderia escrever assim, né? Eu prefiro assim, ó. Se a bota I não está livre, se não bota I livre, então volte para o começo do for e vá para o próximo I. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar em todos os J's um par para essa bota I. Para ele ser um par, o que é que ele tem que ser? Ele tem que ser o mesmo número e o pé contrário e ser livre. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se botas J, primeiro tem que ser o mesmo número, né? Ponto número ou igual a botas I ponto número. Primeiro critério, tem que ser o mesmo número. E tem que ser o pé diferente. Para fazer esse pé, como não vai ficar feio se eu colocar aqui, eu vou chamar uma função. E pé diferente. Botas I, botas J. Vou jogar isso aqui para uma função que vai verificar se os pés são diferentes. E nem precisa. Para ser diferente, basta que um seja diferente do outro. Que bocó. Que botas I ponto pé diferente de botas I ponto pé. Porque se eles fossem o mesmo pé, direito e direito, aí eles não podem, né? Se eles são o mesmo número e são pés diferentes, tipo direita e esquerda, e o último critério que eu tenho que olhar é botas J ponto livre, são o mesmo número, pés diferentes, e a bota J está livre. Então, o que é que eu faço agora? Eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que... Eu tenho que marcar a I como falsa e a J como falsa. Achei um par para o I e achei um par para o J. Então, eu marco que as duas não estão mais ocupadas. E eu tenho que contar que eu achei mais um par. Então, número de pares mais um. O objetivo dessa função toda é contar o número de pares que eu consigo formar. O número de pares recebe zero. E agora que eu achei um par, eu posso dar um break.
eu quebro esse for e eu volto para o próximo i para olhar a próxima bota. Quebro esse for e quebro esse for. Se eu passar por todo mundo e não achar uma bota para esse número, então paciência, não tem uma bota para esse número. E essa questão, vocês talvez nunca fizeram ela, porque ela é uma questão de vetores, com certeza é bem mais simples utilizando o conceito de struct do que se eu tivesse que ter vários vetores, né? Um vetor para o pé, um vetor para o número da bota, outro vetor para se é livre ou não, ou tivesse que fazer outros arranjos. Aqui com certeza ficou bem mais simples. E é isso, pessoal. Por aqui fica a nossa aula de Struct. Espero que vocês tenham aproveitado. Vamos tentar fazer o exercício de Struct. Se vocês tiverem alguma dificuldade, a gente tira na aula. Então, um beijo, um cheiro e um caranguejo para vocês. Até mais.